Boa noite. Eu sou a Andréa da Madeirate Companhia, o supermercado do artesanato em Sorocaba. Quartas-feiras, Mauro Tavares, a melhor companhia. Tudo bem, pessoal? Obrigado mais uma vez pelo espaço e pela confiança também, né? Pessoal, hoje eu preparei aqui um efeito que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como fazer uma peça bem branquinha. Então a gente vai trabalhar com a porcelana líquida branca, que é um produto fantástico. E que a gente adora, né? E a gente sempre fica inseguro. A peça branca aparentemente seria mais fácil de fazer, né? Sim, mas a hora que você vai fazer não é bem assim. Mas, não é bem assim, então a gente sempre vai buscando recursos, né? Experimentos, e para ver qual a melhor forma de chegar no objetivo mais rápido. E a porcelana líquida branca, ela não requer habilidade, né? Porque qualquer pessoa pode passar com ela, porque ela é autonivelante. O risco do pincel some imediatamente, assim, né? E eu posso passar não só dentro de alguma cor... Dentro, fora, vertical, horizontal, não tem problema. E aí eu passo com o quê? Pincel, rolinho, cartão, dá para aplicar de várias formas. Palito. Vou mostrar para então, vocês. De cada superfície, cada situação, você vai trabalhar de uma forma. E eu vou também dar umas dicas aqui para quem quer fazer vários. Por exemplo, às vezes pega uma encomenda, 50 peças para fazer, né? Aí vai fazer com pincelzinho, demora muito, né? Tem uma forma de fazer. E a gente pode também revitalizar algumas peças, né? Que estão tão feinhas. Aquele móvel branco que já não é branco. Pode refazer. Ou até mesmo um outro móvel colorido, dá para fazer também. E ela, como ela é bicomponente, ela não seca por evaporação, né? Então você consegue ficar pincelando, acertar, deixar bem niveladinho. É bem legal trabalhar com ela. Vocês vão adorar. Ó, já vê aí o que vocês vão fazer em casa. Tem sempre já vai pensando, já vai pensando o que tem em casa. Um vaso, uma garrafa, uma torneira, uma peça de gesso, uma peça de isopor. Praticamente tudo dá para fazer. Eu posso... eu acho que eu vi a garrafa térmica, não foi? Garrafa térmica, sim. Garrafa térmica, ficou fantástico, gente. Ó, aqui, André, eu trouxe essas duas caixas aqui, que eu vou concluir a aplicação delas aqui, né? Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, foi aplicada por dentro, a porcelana líquida branca. Que tá perfeito. Fica higiênico, fica bonito, né? Você não precisa muito ficar pincelando muitas vezes aqui, né? Que você passa bastante aqui na lateral, ela escorre, cai para dentro e já fica no fundo. Perfeito, né? E aqui também, ó, na parte de fora, tá? Vocês podem passar também. Aí na parte de fora já tem que ter mais cuidado, tem que passar uma camada bem esticadinha, até vou mostrar também para vocês assim, de forma muito rápida para nivelar, né, uniformizar a aplicação da porcelana. E aí vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Fica lisinha, protegida, higiênica, bonita, né? Não tem problema. É isso, gente, é na live, é ao vivo. Então, o que ele fizer aqui é porque vocês vão conseguir fazer em casa. Vai conseguir fazer, exatamente. Então, é isso que é gostoso de mostrar. Então, aqui para começar, né, eu gostaria de, se vocês tiverem interesse de aprender a técnica de mármore, tá? Eu tenho um curso online, né, que é Mármore 1.0, tá? Ensina vários projetos de mármore, mesa, vidro, gente. Mármore verde, mármore branco, mármore Carrara, mármore travertino, várias cores, né? E também combinações, técnicas que combinam, né? Por exemplo, se a mesa, né, na parte de baixo da mesa a gente não faz mármore, a gente faz um efeito de madeira, um efeito laqueado. Então lá no curso online aprende todas essas técnicas passo a passo. E aqui eu tenho uma peça que eu fiz, é um mármore branco. Maravilhosa. Né? É um vaso, tá com vidro líquido. Então vocês aprendem também esse mármore aqui. Ok? Entra então vamos fazer esse curso o laqueado. Lá no meu Instagram, tá? Vocês podem me adicionar no Instagram para saber mais detalhes. Tem várias peças, fotos lá publicadas lá no meu Instagram, que é maurotavares.art. Então aqui, para fazer esse laqueado branquinho que vocês estão vendo aqui, que é uma ótima ideia para fazer peças para casamento e também kit de bebê, né? Que agora, enfim, vida voltando devagar ao normal, verdade. Os casamentos acontecendo de novo, então... Sim. Na verdade, você vai aumentar o número de convidados, né? Se era uma mesa só para a família, agora já vai ampliando. Bom, então a primeira coisa que eu faço, ó, eu tenho aqui uma caixinha menor. Então a primeira coisa que eu faço é aplicar base para artesanato. Algumas pessoas costumam já pegar na peça e já lixar, né, André? Só que o MDF, o que acontece? O MDF ele é feito de fuligens de madeira prensado. Aqui eu trouxe outras ideias, ó. Fuligem de madeira prensada. Então, se eu lixar o MDF aqui, o que vai acontecer? Ele não para de soltar pó, vai arrepiando cada vez mais, né? Eu vou tirar essa película aqui, né? Aqui no sinal do corte da serra, eu posso lixar, ó. Que aí já tá no meio dele, né? Aqui, sim, já tá no meio, tá muito áspero, exatamente. Aqui vai dar uma amenizada. Isso vai ajudar, na hora que eu for pintar aqui, ó, por exemplo, às vezes eu pego tinta e passo assim uma vez só. Se tiver sem lixar, tem que ficar fazendo assim, ó, né?
A gente que faz... Não, compensa. E quem Só faz, que- gente, por produção, tem que... Eu gosto muito que ele explique, porque isso vai economizar tempo de vocês, economizar material. Então, vale muito a pena. Pode fazer assim, ó. Pega uma lixa grande. E a gente tem aqui também aqueles taquinhos para colocar... Sim, o taco também. Requer a menos lixa. esforço com o taco, né? Exato. Pronto. Então, depois de fazer isso daqui, ó, na peça, pode usar uma lixa 180, 220, tá? Aí eu impermeabilizo com base para artesanato. Para algumas técnicas eu posso usar alguma laca indiana, mas aqui como a gente vai fazer um laqueado com a porcelana branca, então nós vamos passar a base para artesanato, que já é branca, né? Base... Já compensa, né? Já deixar faz, branquinho. já faz de uma vez só, né? Então, base, para ficar embaixo, né, de base, para artesanato, porque ela foi desenvolvida para artesanato. Então, ela é branquinha, ó, eu vou passar aqui uma camada fina. Aí o que vai acontecer? Que ela vai enrijecer as fuligens da madeira. Né? E aí, quando eu passar a lixa, as fuligens não vão fazer assim, para lá e para cá. Elas vão ficar rígidas. Né? Aí eu vou passar a lixa, vai lixar, vai ficar perfeito, lisinho. Então, eu passo aqui primeiro por fora, né? Depois uniformizo a aplicação. É claro, quando eu vou fazer várias peças, eu costumo trabalhar com rolinho. Aqui também poderia trabalhar com rolinho aqui, ó. Que aí vai economizando tempo. Tempo e tempo, o pessoal fala tempo é dinheiro, né? E é Ó, mesmo, gente, quando vocês estão pra fazendo fora. para vender. Pra fora, pra não sujar, né? Pra não ficar escorrendo. Que se eu passar assim, ó, o que vai acontecer? Ó? Aí tem que ficar consertando. Aí vai limpar aqui e suja o outro lado. Então sempre vai pincelar assim, do centro pra fora. Pode já fazer a bordinha aqui. E vocês veem como fica fácil. Ele vai fazendo, fica muito fácil. Pintou aqui, ó. O que vocês podem fazer? Por exemplo, se vai trabalhar com rolinho, ó, coloca bastante, do centro pra fora, bastante, ó, tá vendo? Aí vocês vão pegar um rolinho, pode ser um rolinho de espuma, e aí vocês vão uniformizar com o rolinho, tá? Se você vai fazer uma peça só, não Então, compensa primeiro pegar... eu espalho com o pincel. pincel. Se for fazer uma peça só, ou duas peças, né? Agora, se você vai fazer muitas, porque, por exemplo, se eu for fazer uma peça e encharcar o rolinho, eu vou gastar mais tinta no rolinho do que aqui. Né? Sim. Vai lavar o rolinho, a tinta vai pro lixo, né? Vai pro ralo, né? Então, uniformiza aqui, pega um rolinho seco, passa só para uniformizar. Mas como aqui a gente vai trabalhar... seco. Só Tá? com... Isso, rolinho seco. Importante isso, gente. Ó. Então aqui a gente pode uniformizar com pincel mesmo. O pincel bem macio, tá? Pode ser sintético, trincha. Uniformizou aqui. Essa dica, ó, de passar para um lado, passar para o outro, o que acontece? O excesso ele vem para cá, vai para lá e vai fazendo quadrado. E aí vai uniformizando. Você vai enxergar aqui apenas um tom aqui de tinta. Vou Fica pincelar aqui. perfeito. Isso vale também para quando vocês forem pintar, tá? Se vai pintar a caixinha, por exemplo, na hora que estiver passando vermelho, azul, a cor desejada, pode fazer da mesma forma. Isso que ele está fazendo de explicar para vocês, desde com o pincel, nós estamos com várias lives. Se inscreve no nosso YouTube da loja. Lá tem todas as nossas lives. Ah, que legal. E o Mauro explica passo a passo, gente. Obrigado. Então, assim, é muito gostoso, não tem como não fazer. A gente fez o tie-dye. O tie-dye foi muito legal, né? Foi super divertido. Legal, as crianças fazendo e mandando as fotos pra gente. É uma delícia. E é fácil porque ele explica Sim. passo a passo. Aqui eu vou pintar o fundo também, tá? Então eu acabei deixando sujar, né? Não tem problema. Mas o ideal é não sujar, tá? Quando vocês forem pintar. O fundo e por dentro é a última coisa que eu faço, né? Isso quando eu vou fazer outros tipos de peça mais Porque elaborada, ele vai com cores. facilitar o seu manuseio na Passa, peça, né? exatamente, porque senão eu não posso colocar assim. Então você passa verniz aqui, termina tudo, aí você faz o fundo, tá? Que aí se sujar você passa um paninho com água. Então aqui, ó, se você quiser fazer a peça toda com base, é possível também. Você pode jogar a base aqui dentro, pintar por dentro, e aí você vai fazer assim, ó. Coloca sobre um plástico, que não vai grudar no plástico, e aí você faz o fundo. Então a peça vai ficar lá branca, inteirinha branca já. Então não precisa fazer em etapas, né? Então tem muitas formas de trabalhar. Isso aqui seca em mais ou menos 30, 40 minutos. Então secou, pode secar com secador, que ela não vai trincar, tá? Se tiver camada fina. Você quer que um lado para vocês verem? Aí é só dar uma lixadinha, que vai ficar bem lisinho, né? Só que ela não tá branquinha ainda. Né? E aí para eu aplicar a porcelana líquida, eu preciso aplicar outra demão. Olha, isso aqui é super quente, pode colocar bem pertinho, ó, não trinca, porque eu não apliquei camada generosa, né? Não dá bolha também, tá? A base para artesanato, ela tem resistência física, química, biológica. Adoro. É um produto fantástico, né? Tudo. Depois pode lixar. Ó. E vocês viram que é fácil. Tem gente que a gente fala que tem que lixar, acha que vai ser uma coisa assim impossível. E é muito leve, gente. Muito leve. É tranquilo.
Aqui, por exemplo, se eu quiser pintar agora com tinta acrílica decorativa branca, tá pronto, é só pintar. Decorativa branca, tinta PVA cintilante, né? Ai, Que é essa cintilante daqui. Eu vou fazer uma cintilante. maravilhosa. Eu trouxe uma peça ali para passar cintilante. Legal. Agora, por exemplo, ó, e quando eu quero pintar, por exemplo, com cintilante azul? Essa tinta aqui, ela tem ótima cobertura, tá? Vocês podem aplicar nesse fundo branco aqui que vai cobrir. E essa tinta aqui é fundamental aplicar com rolinho, ou passar com pincel e depois uniformizar com rolinho. Porque ela vai ficar microtexturizada e vai ficar mais cintilante, mais bonita, tá bem? E é Tinta incrível, PVA verdade, cintilante. gente, eu já testei isso. Agora uma dica especial para o pessoal de casa. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar a base para artesanato, colocar um pouquinho, pode ser tinta PVA, com uma cor, um azul mais escuro, né? Você vai conseguir uma base para artesanato nessa coloração aqui, e vai passar a base azul. Vai lixar, normal. Já vai. Aí você vai vir com isso aqui bem fininha. Então vai fazer tudo já de uma vez só, mais rápido. Dicas preciosas de Mauro Tavares. Porque às vezes precisam pegar encomenda, né? Sim, 50 aí vai caixas pra fazer, exatamente. Então já pigmenta a base. Caixa para os convidados, para os padrinhos, lembrancinha para bebê. Sim. Então, A base, ela pode ser pigmentada com todas as tintas à base de água, da marca Gato Preto, evidentemente, né? Porque como eu trabalho na Gato Preto, eu não faço testes com outras tintas, né? Outras linhas, e cada uma tem sua formulação. A mais indicada para pigmentar aqui são as acrílicas de tela, né? Que tem aqui na Madeira Arte, que é aquela de as de bisnaguinha. bisnaga. Porque essa tinta, ela tem uma alta concentração de pigmento. Então você vai colocar um pouquinho, já vai dar a cor já perfeita. E mesmo na pasta de modelagem eu Na também pasta de posso modelagem usar. também. O preto, por exemplo, vai deixar a pasta preta. E é muito legal, gente. A acrílica de bisnaga, ela é muito boa. É uma tinta profissional, né? Para belas artes. Ela tem muito pigmento. É outra família de pigmento também, né? E nós temos aqui, inclusive, as telas também, para quem faz pintura em tela. Pronto. Então aqui, para passar a porcelana líquida branca, eu vou aplicar aqui a segunda demão de base para artesanato. Olha como já muda, tá vendo? Agora Porque sim. aí, se eu tiver com ela bem branquinha, eu vou precisar de uma quantidade menor de porcelana. E aqui tem que ser menor porque é inclinado, né? Sim. Para não escorrer, desculpa. Então, para não escorrer, tem que passar a camada bem fininha de porcelana líquida. Ó, Que nós vamos passa, aprender hoje. uniformiza. Olha que legal. E aí, pessoal, o que acontece? Para fazer esse efeito laqueado, eu não gosto do efeito do rolinho. Mas o rolinho, ele é muito prático. Rapidinho você passa várias peças. Já. Então o que vocês podem fazer? Fazer a aplicação ao contrário. Passa com o rolinho, e aí para tirar aquela textura do rolinho, vai pegar um pincel bem macio, né, de pelo natural ou só. sintético, e faz isso aqui, ó, em seguida. Você vai retirar a marca do rolinho. Se não for suficiente, passa do outro lado. Pronto. Fácil, gente. Eu uso essa técnica quando eu vou fazer marmorizado, né? Como eu faço marmorizado em peças grandes, né? Aí eu passo com rolo. E Bem rápido. lindas, olha no Insta dele, Depois lá em tem seguida umas peças belíssimas. passo a trincha, né, que é bem largona em cima, só para tirar a marca do rolinho. Uhum. Né, mas dá para fazer marmorizado também sobre o fundo de rolinho. Olha a diferença. Legal, né? Muito fácil. Fácil. Fácil, gostoso também de fazer, né? É legal você pegar uma peça com cara de MDF e transformar, mudar da outra cara. uma delícia. Né? Dá uma cara de mármore, uma cara de couro. Não, de... esse vaso dele laqueado. é sensacional, gente. Ó, vamos aproveitar que a gente está falando de rolinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma peça aqui. Essa aqui foi aplicada já base para artesanato. Essa aqui, ela passa, não sei se no torno, ela é muito áspera, né, André? É um MDF Sim. de 10 milímetros. Esse aqui de 9 milímetros, né? Esse De MDF. 9? É de 9. Então ela é abaulada, como fala aqui? Não é côncava, É, parece um baú, não sei se vocês conseguem ver. E ela estava muito áspera, então eu passei uma demão de base, dei uma lixadinha, né, para dar uma quebrada, e passei a segunda demão de base. Se mesmo assim ela ficar um pouquinho pipocada, é só vocês aplicarem esse produto aqui, ó, PVA cintilante. Vou mostrar essa pequena aqui porque ela mudou o rótulo, tá? PVA cintilante. É uma tinta base de resina PVA, tá? É praticamente a mesma fórmula da outra PVA da Gato Preto. E ela é excelente, assim. A diferença é que ela tem o pozinho cintilante, né, na fórmula, né, André? E ele fica muito bonito, gente. Adoro. As caixas para casamento, eu acho... O pessoal usa muito para isso, para casamento. Fica perfeito. E o pessoal Pra pergunta festa. também que verniz aplicar, né? Em cima dessa tinta aqui, ó, normalmente eu aplico alguma laca incolor, que é um impermeabilizante à base de álcool, né? Ela é porosa, né? Uma tinta fosca porosa. E depois eu aplico verniz acrílico ou a hidrolaca brilhante diluída em água.
Esses são os melhores vernizes que Quem tem. me conhece sabe que eu iria aplicar já a hidrolaca brilhante, que Um pouquinho de água, né? é o verniz que eu mais gosto. E o pouquinho de água que ele fala resolve, gente. Fica muito Sim. fácil de aplicar. Lá no meu canal no YouTube tem vários vídeos meus lá ensinando a aplicar. Ó, tá vendo? Ela lastra muito bem, tá? Não tem cheiro forte, cheiro desagradável. Então, ó, vou passar do centro pra fora, igual eu falei pra vocês, ó. E o brilho que dá... É elegante, né? O cintilante, né? É um cintilante, exatamente, cintilante elegante. um cintilante elegante. Não é uma coisa... O rolinho seco. Fica muito elegante. Ó, você vê que nem vai sujar quase o rolinho, tá vendo? Fica Sim. fácil a limpeza dele depois. Mas é incrível como a hora que você passa, a gente vê melhor o cintilante. Sim, sem dúvida, o rolinho, né? A textura Na dele hora. fica bem legal. Eu não sei se dá pra ver, Murilo. Dá pra ver? Tá sim. O pessoal tá gostando muito da aula aqui. Ah, obrigado, pessoal. Então compartilha, gente. A gente Compartilha, precisa exatamente. desses compartilhamentos, do like. Se você é a primeira vez que tá vendo a live, fala pra gente de onde você é. E quem já assistiu algumas outras, fala com a gente, fala de onde que é, pra gente saber um pouquinho. E assistam as lives anteriores, né, André? A gente fez aqui o tie-dye, que foi muito legal. A monotipia. Sim. Adorei. A Mara Ribeiro falou que é fã número 1 do Mauro aqui. Obrigado, Ai, Mari. que legal. Muito obrigado. Eu também sou. Então, Obrigado. é Então- muito bom fazer isso. Então vamos trabalhar agora com mais ânimo, né, André? Ó, então vai passar tinta assim. Agora a gente já sabe que tem gente lá. Então. O Murilo não fala nada? Eu achei O que a gente Murilo tava... não falou, falei, Tava ih, não tem compartilhando ninguém nos grupos aqui assistindo. pra gente também. A galera tá meio silenciosa hoje. Bora falar com a gente, falar das dúvidas que vocês têm. A Sônia agora mandou mensagem, Solange. O que Maria vocês Lúcia. querem também, às vezes a gente fica na dúvida que técnica passar Sim. para vocês. Legal, fala pra gente, olha, tenho dúvida em fazer tal coisa. Nós vamos fazer para vocês. Nem que seja um pedacinho numa live, a gente vai fazer. Claro. Então, pessoal, não tem segredo trabalhar com a tinta cintilante. Ó. É só passar aqui, centro para fora. E excelente, E gente. depois- Olha o resultado. Tem uma cobertura maravilhosa essa tinta, viu, pessoal? Ó, agora E é de a uma Silvana- delicadeza. A Silvana de Mato Grosso mandou mensagem aqui também. tá Ai, assistindo. Silvana, beijo. Que delícia saber de onde vocês são. Pra gente é muito importante, é muito gostoso. E se na região de vocês tem os materiais que a gente usa, as dúvidas que vocês têm para trabalhar aí. E se precisar de alguma coisa, a Madeirate Companhia manda para vocês. Envia para todo o Brasil. Todo o Brasil. Ó, é só uniformizar com o rolinho. Olha o rolinho como ele tá. Ó. Só a superfície dele aqui que tá suja, tá vendo? Bem limpinho, gente. Porque ele passou o rolinho seco, realmente só para uniformizar. E aí para vocês verem esse brilho fantástico e delicado dessa tinta cintilante. Aí eu vou dar outra dica para vocês, ó. Às vezes vocês estão fazendo as caixas e aí de repente o telefone toca ou tem que tirar uma panela do... Ou tem que fazer almoço mesmo, né? E Vocês porque a podem gente deixa queimar. às Pega o vezes. rolinho, coloca dentro de um saco plástico, né? Você vai, faz o almoço e volta, ele vai estar molhado ainda. Você continua usando. Aí. Porque às vezes não dá Porque tempo de às lavar. vezes a gente deixa lá, ele fica seco, esturricado com a Secar, tinta. aí estraga, né? Exatamente. A tinta PVA, dependendo da superfície, você ainda consegue remover ela com facilidade, né? Porque ela é reversível. Mas E a acrílica não, estraga. Acrílica estraga Ó, fácil. Agora tá aparecendo a galera aqui, ó. São José do Norte, do Rio Grande do Sul. Aí tem a Helena do Rio de Janeiro, que tá assistindo também. Josiana de Ribeirão Preto. Muito bom, gente. Adoro. Obrigada, obrigada mesmo. Quem puder, compartilha. A gente quer chegar para mais gente. A gente tem bastante conteúdo para explicar, verdade. para falar. Obrigado pela presença, um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio de Janeiro também. Ai, muito Mato bom Grosso. ter vocês com a gente. Ó, tinta cintilante, podemos secar com secador. Não dá para abusar muito aqui do calor, tá? Não é igual a base, né? Então vai Então já sempre mantém mexendo. uma distância um pouquinho maior. Deu aqui uns 20 centímetros e sempre mexendo. Olha que lindo que vai ficando quando seca, tá vendo? Então o cintilante realça. Perfeito, gente. E muito delicado, pode ver. Essa é a tinta. É um cintilante bem delicado. Vocês vão adorar trabalhar com ele. Então para uma peça para casamento é o ideal. Fica Fantástico. super fina, Legal, né? muito fino. Aqui já secou. Agora eu vou colocar ela nessa posição aqui. Depois é só complementar, né?
Então aqui eu vou fazer para vocês agora o laqueado, né, que eu prometi já no início. Um efeito laqueado com porcelana líquida. Que é sensacional, gente. Explicar sobre ela. Pensa tudo que vocês vão poder fazer em casa. E faz, tenta, é muito fácil. Pessoalzinho de Recife, a Jancira de Recife. Aí tem a Ana Paula de Campinas também. Luciana de Jundiaí. Que delícia! Hoje, que delícia! E é com muito carinho que a gente faz isso aqui. A gente começou sem saber fazer, né, Mauro? Sim. Hoje Precisava fazer, vamos fazer. Profissionalizar, com o Murilo puxando a orelha da gente, falando direitinho como que a gente faz as coisas. Se a gente não pode dar aula pessoalmente, a gente vai através pela internet, pode alcançar até mais pessoas, né, de mais distantes. Isso é interessante. E tentando melhorar com M-Lux. Fazendo todo o trabalho aqui. A Cidinha Aparecida disse que é a primeira vez que ela está assistindo a live e já está gostando. Obrigado, Cidinha. Seja bem-vinda. Posso misturar a porcelana, então? Vamos então, lá. Pessoal, vamos aprender isso aí. Esse é o produto que nós vamos fazer o laqueado, tá? Que a gente vai fazer um laqueado que não precisa de compressor, né? É um efeito laqueado. A porcelana líquida, ela foi desenvolvida para imitar porcelana, né? Então, ela é bicomponente. Aqui eu tenho o branco e aqui eu tenho o endurecedor. E ela vem numa caixinha, tá? São várias cores, hein? E dentro da caixinha vem as instruções também, né? Com tudo que você precisa saber, que vocês precisam saber. Aí vem uma bula. Espanhol, português, inglês. E aí, ficou com dúvida? Manda no nosso WhatsApp. Sim. A gente vai responder para vocês e esclarecer direitinho. Eu vou colocar aqui, ó, todo o conteúdo. A proporção dela é 50 de porcelana para 18 ml de endurecedor. Eu posso fracionar? Pode fracionar. Por exemplo, uma porcelana dessa, né, dá para fazer, por exemplo, se for passar no gesso, né, dá para fazer umas 15 peças de gesso, assim, de 15 centímetros, 20 centímetros, mais ou menos. Vocês têm ideia do rendimento? É muito. Um desse aqui dá para fazer 15 peças de gesso, de uns 15 centímetros. O rendimento é muito grande. Porque na vertical tem que ser camada fina, porque senão ela vai escorrer. Então, se passar camada fina, ela tem estática, ela para, fica perfeito. Agora, se passar generosa, aí fica ruim. No plano, ela vai render mais ou menos, para ficar uma camada gordinha, bonita, mais ou menos 35 centímetros quadrados. Tamanho de uma bandeja, mais ou menos, né? Que tem 25 por 30, nessa média aí. Sim. Então isso varia bastante. Aqui, para fazer o efeito laqueado, a gente passa sempre um fundo branco, né? Porque ou da mesma cor da porcelana que vai usar. Como Daí eu falei para vocês. Que tinta acrílica embaixo? Acrílica decorativa é ótima. Por exemplo, se você for pintar com porcelana líquida rosa, com essa cor aqui, ó, né? Aí você vai pigmentar a base para artesanato. Para agilizar o processo. Sim. Para não ter que passar a base e depois pintar com tinta decorativa rosa. Então já pigmento. Pigmento com a decorativa cereja. Fica perfeito. Ou Dicas. acrílica de bisnaga, que eu falei para vocês no início, que tem mais pigmento, o carmim. O carmim carmim, o laca gerânio também da acrílica de bisnaga, dá uma cor maravilhosa. Pode tingir a base, pode guardar depois, que não vai dar mau cheiro, tá na tinta de vocês, né? É bem E aí facilita bem o trabalho e eu vou economizar daí a porcelana. Economiza, sim, porque aí você vai passar na vertical, uma camada bem fininha, já vai dar aquela cor que você deseja, né? E fica perfeito. Ó, eu vou misturar aqui. Então, para misturar a porcelana, é muito fácil. Você pode pegar um palito de picolé, palito de sorvete, né? Ou cabo do pincel também, não tem problema. Você viu aqui, né, André? A Cabo do gente pincel. sempre acaba usando o cabo do pincel. Praticidade, né? Já Ó, tá na mão. Chegou galera de Portugal aqui também. Ah, que Alda Maria feliz! Freitas. Um abraço, Muito pessoal de bem-vinda. Portugal. Tá bem tarde em Portugal, hein? Que horas são aqui? Agora, 7, 3, 4 horas. 3, 4 horas lá, né? De diferença. Mas prazerzaço ter você aqui com a gente. Gosto muito, tem um artesanato muito rico em Riquíssimo, Portugal. riquíssimo. Eu fico sempre olhando, eu sigo várias pessoas de Portugal e o artesanato lá é Sabe muito que rico. As lojas lá trabalham muito com chacota, né? Aí eu fico pensando, por que as lojas daqui no Brasil não tem chacota para vender? É muito legal. Tem umas peças muito lindas, né, que dá para trabalhar, para decorar, né? Colocar as nossas técnicas que a gente usa no MDF e aplicar em outras. Sim, outras superfícies. eu tenho visto e quero fazer live também com o pessoal de Portugal, como a gente fez com a Juliana Quinteiras. Para a gente mostrar um pouquinho do trabalho de cada lugar. Misturei os dois componentes, depois agita bem, ó. Agita para garantir a homogeneização, tá? Como são dois componentes, se você não misturar direito, ela não vai dar o aspecto de porcelana, né? Você vai passar... Então, ele misturou e agitou, Agitei. gente, que é diferente, sempre falo para vocês.
Eu não sabia disso também. Não, porque Aqui. a gente vem escrito misturar em alguns componentes, porque a gente precisa tirar sim, o que vai lá componente pro que fundo. está lá no fundo, que decantou. Porque se eu colocar o endurecedor e já agitar, ele vaza, porque ele é muito líquido, né? Então tem que agitar bem, ó. André, a Sônia Veloso está com uma dúvida aqui com relação às compras, com o problema que está tendo nos Correios, se existe alguma forma de transportadora por enquanto. Me passa a cidade que eu já vejo as opções de transporte para o lugar. Temos várias transportadoras aqui em Sorocaba, mas até agora o que eu mandei pelo correio por Sedex chegou num tempo legal, não tive problema. Mas pesquiso sim, tem muita transportadora boa aqui. Pronto, vamos fazer aqui o laqueado? Vamos aprender, Então, gente. quando vocês forem trabalhar com porcelana líquida, leiam as instruções, tá? Tem bastante dica interessante, né? Assistam vídeos no YouTube, né? O Lives aqui também, que a gente gravou, né? Com porcelana em outras situações. Deixa eu lavar isso aqui. Para não ter nenhuma dúvida, né? Porque às vezes as pessoas misturam e, mesmo com dúvida, já vai misturando. Não assista com calma. Leiam as instruções, né? Se a lê. gente gosta de explicar direitinho para vocês, porque o que a gente quer é que quando vocês façam a peça, ela fique fantástica, perfeito. que vocês olhem e falem, nossa, isso Quero mesmo fazer que eu outra. queria. Ou que as pessoas vejam, nossa, eu quero comprar isso, eu quero isso, né? Porque é muito legal. A Cidinha perguntou o que é chacota. Chacota é a porcelana, a porcelana sem o esmalte, né? Uma cerâmica branca. A gente aqui no Brasil tem bastante, aqui nossa na live também é cultura. Então, se você for aqui em aquela cidade que tem a cerâmica, como que chama? Porto Ferreira. Porto Ferreira. Lá você consegue comprar Eu a fui porcelana até sem o lá. esmalte. E por falar em cultura, deixa eu falar um pouquinho de novo da lei Aldir Blanc. Ainda está em tempo. Vocês têm direito a esse subsídio. Vão atrás, faz a inscrição. É só procurar a Secretaria de Cultura da cidade de vocês, todo o território nacional. Procura a Secretaria de Cultura, se inscreve, vocês têm direito a isso. Vamos lá. Esse é um recado importante, né? Que você falou na outra live, né? Sim, porque ainda dá tempo. Eu sei pela cidade de Votorantim que a Secretaria de Cultura vai aceitar as inscrições até o dia 31. Então, se inscrevam, é um direito de vocês e nesse tempo que a gente está vivendo, sei que muita gente ficou em dificuldade e não precisa. Vamos lá, vamos tentar. Legal. Muito bem, vamos fazer aqui então o efeito laqueado. Eu vou pegar aqui agora a porcelana. Quando vocês forem usar, né, mistura bem, agita para garantir a homogeneização. E o ideal aqui, André, é deixar descansar, né, uns 20 minutos mais ou menos. Isso falam lá na bula, né? Que é para o endurecedor iniciar a catálise, né? Principalmente se for em clima mais frio, que ele é mais lento. Né? Então, quando ele iniciar a catálise, aí você já pode aplicar. Isso, principalmente quando você vai trabalhar com as coloridas, né? Porque às vezes o pigmento pode segregar, separar, né? Aí você tem que ficar pincelando. Dá para corrigir, é só pincelar novamente e vai ficar perfeito. Então aqui, para passar a porcelana, essa peça aqui, inclusive, pessoal, eu já passei por dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a diferença de brilho, de... Vira ela de novo só Sim. por dentro. Isso. Fica higiênico, né? Fica bonito, branquinho. Fica como uma porcelana, gente. Fica um aspecto laqueado. muito legal. É muito bom. E aqui, ó, nós vamos trabalhar então com a porcelana líquida branca. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, vai fazer uma peça, vocês podem pegar um pincel, sempre um pincel bem limpinho, tá? Tem que lavar bem o pincel e passar assim uma camada fina, extremamente fina. Essa camada que eu estou passando aqui, por exemplo, é grossa. Se eu colocar assim, então provavelmente ela vai descer. Então tem que ser bem fininha, bem fininha mesmo. É extremamente fina. Só que se você colocar muito, o que acontece? É só você monitorar, ela vai demorar aqui umas 3 horas para estabilizar. Aí você vai ver lá que começou a escorrer, você vai pegar o mesmo pincel, e vai retocar. Deixa eu tirar aqui que está soltando um pelo. Pincel. E como é que eu limpo esse pincel depois, Mauro? Pincel depois você pode lavar com álcool 92, ou com thinner gato preto, ou solvente gato preto também vai limpar perfeitamente. No thinner, então, posso limpar tranquilo? Pode limpar. Fácil, gente. Aplica aqui, do centro para fora, né, para não escorrer, igual a tinta.
vendo? A diferença da porcelana com tinta é que a tinta ela começa a secar imediatamente, que ela seca por evaporação. Agora a porcelana não, ó, ela possibilita então ela você... aceita que eu pincele várias Posso ficar- vezes até ter o Posso ficar resultado aqui que uma eu hora quero. aqui pincelando, mais ou menos. Ó. Só que é claro, eu misturei agora, ela está bem líquida. Daqui a uma hora, mais ou menos, ela vai estar mais pastosa, mais difícil de aplicar. Quanto tempo eu tenho para usar a porcelana? 3 horas, mais ou menos. Até um pouco depois, até 5 horas, dependendo, dá para usar. Mas aí para outras aplicações, por exemplo, uma superfície plana. Então, né? o ideal é eu misturar, esperar 20 minutos. 20 minutinhos e já aplicar. E aplicar. Pode usar o pincel, sempre pincel de pelo natural, tá? E vocês podem usar também o pincel de pelo, aquele de cerdas, de cabo amarelo, que são mais econômicos. O ideal é que eu sempre tenha mais uma pecinha, né? Para se sobrar um Tem que ter. pouquinho. Tem que ter Deixa muitas... sempre uma pecinha Sim. sobressalente ali, gente, porque Esse- em geral sobra. Sim. E a gente não quer perder. Já prepara um monte de peça, isso é verdade. Porque ela rende muito, não é conversa nossa, não. Vocês vão ver quando vocês forem usar. Ó, às vezes só um pincel sujo você já consegue fazer uma pecinha. Uma porcelana dá para pintar mais ou menos umas 15 peças de gesso, 15 por 15, de 15 centímetros de altura, né? Pronto, olha quantas vezes eu posso voltar, tá vendo? Só que demora a fazer isso, demora, porque tem que ficar pincelando, né, ajeitando. Então o que vocês podem fazer? Ó? Aplicar a porcelana de forma aleatória e em seguida, com uma esponjinha, passar a esponjinha. Né? Só que a esponja, o que acontece? A porcelana ataca a esponja, mas dá para fazer, dá para passar algumas vezes. Mas aí, Não tem erro. Por exemplo, você pega uma esponja de lavar louça, Se eu posso fazer corta com a ela, esponja. corta ela em pedacinhos, ó, passa assim, do jeito que eu estou passando aqui, ó. Não está uniforme. Se eu deixar não assim, preciso me preocupar e vou com a esponjinha. assim, por exemplo, ó, vai escorrer em algumas áreas, tá saindo pelo. Pincel novo, tá, pessoal? Ó, novinho esse pincel, você tá sujo. Tá sujo, mas é novo. Aí pega a esponjinha e passa a esponjinha, que ela vai uniformizar a aplicação de forma muito rápida. E ela é autonivelante, né? Então, ela mesma vai se ajeitar depois. Vai se ajeitar. Não precisa se fantástico, preocupar é muito com legal. uma marca, ela vai... Por exemplo, outra situação também que eu fiz aí nos últimos dias, eu fiz a restauração de alguns móveis. E fiz um móvel que era enorme, ele tinha 2 metros mais ou menos de altura. Assim, enorme. E para fazer lá, o primeiro, né, eu passei com pincel. Demora muito e você vai na vertical, o que acontece? Começa a escorrer, pinga no chão, né, escorre na roupa. Você tem que tomar cuidado. Aí eu fiz com um rolinho, mas tem que ser o rolinho de pelo sintético, tá? O de espuma não dá. Se você coloca no rolo de espuma, ela incha e sai do cabo, estraga. Né? Pra fazer uma pecinha pequena, um rolinho descartável, aquele pigmeu pequenininho, né? Dá pra fazer. Mas não vale a pena, porque estraga. Então eu passei na peça toda assim com um rolinho de pelo e deixei. Nivelou perfeito. Em outra situação, eu posso passar com rolinho de pelo e depois vir com a esponjinha uniformizando. Para vocês verem que não precisa ter medo, pode usar mesmo em peças grandes, aquele móvel que você ia desistir dele, não precisa desistir, passa a porcelana. E eu preciso, eu tenho um móvel lá, eu preciso remover verniz, Tem que tudo para remover. daí aplicar? Sim. Então o ideal é eu dar uma lixa. Lixa, né? Tem os produtos também para Sim. remoção, né? Tem que remover de alguma forma. Depois aplica a base para artesanato. E Se for móvel, algumas madeiras, André, algumas tintas, né? Elas tendem a amarelar a base. Então você aplica a base reage em cima dela e acaba amarelando, né? Então para isso não acontecer, você pode aplicar a goma laca incolor antes. Ou a indiana, né? A goma laca ela forma um filme, uma película plástica que evita a reação entre um produto e outro. Essa é a eu função dela. posso passar a goma laca em cima de algum móvel envernizado? Pode. A goma laca ela não reage praticamente com nada. Ela é inerte, né? Se é um produto à base de solvente, ela vai bem. Se é um produto à base de água embaixo, ela vai bem também. E em cima dela pode ser um produto à base de solvente, que vai bem, se é a base de água também. Então eu poderia passar a goma laca e já passar a base E depois a porcelana. Gente, tudo dica pra vocês. Dica, mas às vezes se não quiser fazer tudo, você pode ir num pedacinho assim mais escondido e fazer um teste. Exatamente. Dá pra fazer também. Olha que legal. Passa a porcelana, olha como transforma. Então, por exemplo, se eu pintasse com tinta branca para ficar bem branquinho, e depois eu passo um verniz acrílico, né? Pode ser também. A gente tem aqui Só pra que- vocês verem onde tá o Ou verniz. verniz acrílico está aqui. Ou pode passar a goma laca incolor. Se quiser bastante brilho, passa a goma laca incolor antes dele. Porque aí a tinta de baixo não vai absorvê-lo. Fica perfeito também. Só que a porcelana, ela dá outra característica, né? Ela é mais dura.
tá? Ela vai deixar a textura mais lisa, mais fácil de Não, o limpar. resultado é surpreendente, gente. É legal que conforme você está mexendo, tá dando um reflexo dos potinhos, tudo que tá aparecendo aqui Sim. pela câmera. Não, ela brilha demais. A porcelana brilha muito. O resultado é sensacional. Ó, pinceladas em X, tá vendo? Para facilitar. Isso aqui é muito rápido de fazer, pessoal. Vocês vão, na hora que vocês forem fazer, você vai ver que passar porcelana leva 1/3 do tempo em relação a uma tinta comum. Então, uma tinta você vai ter que passar verniz depois. A porcelana não. Ela já é como se ela já tivesse, ela já tem o próprio verniz, né? Ela não precisa de mais nada. Esquece de fazer um monte de peça. Que vocês Então, nesse vão caso precisar. aqui, ó, por exemplo, tem bastante porcelana aqui, olha como tem bastante. Ó, Sim. não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Não usou quase nada, né? Na vertical vai muito pouco. Então o que sobra a gente passa por dentro, porque por dentro eu coloco um pouquinho a mais, né? Só pincela assim de forma bem aleatória na lateral, porque aí vai escorrer, vai ficar perfeito, e o que escorrer vai ficar dentro da peça. Né? Vai ficar bem legal. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, nessa peça aqui. Adoro que ele faça para vocês verem Ó, o resultado real. Eu vou dar outra dica aqui que vale ouro, André. Mas esse aqui vale um compartilhamento de vocês, pessoal. Então vamos lá. Compartilha que eu vou dar uma dica aqui que vale ouro. Então isso aqui é porcelana líquida, tá? Tem várias cores, né? Tem preto, azul, as cores são miscíveis entre si. Se quiser fazer um azul bebê, por exemplo, só misturar azul escuro com um branco, Eu posso misturar então. pode misturar, são miscíveis. Isso aqui o ideal é você misturar primeiro cada um com cada um do seu catalisador e depois misturar a parte num copinho, pode ser num copo descartável, tá? Não ataca copo descartável. Se vocês sujarem as mãos, vai lavar sempre com água e sabão, tá? Qualquer produto, água e sabão. O pincel, vocês vão lavar com thinner. Ó, aqui tem bastante aqui, ó, tá vendo? Olha quando eu passo o pincel, ó. Tá vendo? E não Se parece, eu deixar, gente. não que tá parece. com Isso tanto aqui, ó, assim. eu uso aqui, ó. Olha como é legal E transformar. vocês não precisam se preocupar com o cheiro, tá? Não tem cheiro forte. É para fazer um laqueado dentro de muito casa, tranquilo. para trabalhar dentro do apartamento. Pode fazer que vocês não vão sentir nada. Nas gavetas também, André, eu costumo passar. Dentro das gavetas. Nossa, fica muito bom. Ó, mesmo se for uma gaveta velha que você tem em casa, às vezes tá até com cheiro, né? Ela tira tudo. Some, aquele cheiro vai embora. Nunca mais. E essa gaveta, se não for aquelas modernas de rodinha, né, mais antiga, não vai ficar perrando mais. É isso que eu ia falar. É claro, tem que estar com folga, né, Que para aí fazer. vai correr. Fica muito bom. A textura dela é muito lisa. Eu tô com dificuldade para segurar por dentro aqui, ó. Tô com os dedos arreganhados assim, pra segurar. Porque ela é lisa. E é legal contar tudo isso para vocês, porque vocês vão sentir isso quando estiverem fazendo em casa. A gente vai tenta descrever aqui, né, a sensação de trabalhar com esse produto. A Celina, André, ela falou que está com dificuldade de encontrar, né, esses tipos de produto lá em Curitiba. Então, dá para entrar em contato com a gente aqui. Tá aí o WhatsApp, a gente tem também o Instagram, o Facebook para vocês falarem com a gente, mas no WhatsApp é bem mais rápido e brevemente a gente vai estar com a loja virtual já no ar também. Então, não tem como Já tá a não caminho. não Olha encontrar que com legal. a gente, já está quase prontinha. A gente está muito feliz de poder Bacana. fazer mais isso. E nosso país é pequenininho, né, André? E Que legal, né? é uma coisa assim, você não consegue. A gente mandou agora gesso para o Nordeste, que ela tinha muita dificuldade de encontrar gesso lá e a gente não consegue imaginar isso, né? verdade. E ela não tinha, e foi muito legal. É que não tem o hábito de trabalhar com gesso, né? Aí Sim, cada porque não região. encontrava lá na região dela. E a gente enviou agora, foi muito, muito bacana, ela deu retorno. Pronto, segura. Ó como ele é malvado comigo. Então, Exatamente, manda foto pra gente que a gente gosta de ver o resultado. pronto, tá aí, ó. Feito o laqueado. Agora eu vou deixar secando, né? O ideal é colocar sempre em cima de um plástico, tá? Porque a porcelana ela não gruda no plástico, né? Neste caso aqui, eu gosto de deixar ela secando assim, ó. Eu coloco alguma coisa Mesmo alta. que escorra um pouquinho, não vai grudar no plástico. No plástico não gruda, só que aí vai ficar aquela sobra feia, né? Então o que você tem que fazer? Monitorar. Isso é fundamental. Então daqui a meia hora eu vou ver aqui, exagerei um pouquinho aqui, exagerei. Aí eu vou tirar aqui, ó. Vai estar tudo aqui, ó, na parte de baixo. Aí é só tirar assim, ó. Pode até tirar coloca um plastiquinho no dedo e tira assim com o dedo, o excesso. É esse cuidado, essa delicadeza que vai deixar a perfeição na sua peça. Porque às vezes cai um bichinho, né? Alguma coisa assim, né? Que a gente tem que ficar de olho. Às vezes eu faço isso aqui, ó. É claro, não com esse pote aqui porque não tem estabilidade. Faz assim, ó.
Tá vendo? Pronto, daqui E a aí ficou meia hora, uma coisinha aqui, vem. tira. Tranquilo. É só monitorar. Então é muito fácil realmente trabalhar com esse produto. E é agradável também, né? E depois Vocês viram, ó, fez assim, ó. proporciona um efeito sem igual, né? Que é a característica, a resistência da porcelana. E é eu um pinte- posso trabalhar com outros materiais também, a porcelana. Sim, toda superfície porosa tem que impermeabilizar, né? Com base para artesanato. Pode impermeabilizar também, por exemplo, isso aqui, ó. Esse tipo de recorte aqui, ó, tem um outro impermeabilizante que é mais prático, porque a base para artesanato aqui, se eu passar, vai sujar o corte, né? Então, para isso aqui, foi criado o multiselador. Vocês têm? Tem, não tem? A gente não trouxe. Não trouxe hoje, mas Não. tem ali embaixo na loja. Né? Tem. O Na multiselador, loja tem, gente. Aqui ele não, é a gente não trouxe. ele é um impermeabilizante à base de água, né, e incolor. Então pode passar com pincel, aí pode sujar aqui do lado, não tem problema. Vai continuar com Vai. o marronzinho aí. Sim, vai continuar. Olha, caiu. Derrubei o coração. Se eu aplicar porcelana em cima aqui, ó, aqui do jeito que tá aqui, então esse material aqui vai absorver a porcelana. Desculpa, eu levantei. Então esse material aqui absorve a porcelana, então tem que impermeabilizar, passar aqui o multiselador. Aí pode trabalhar aqui, vai pegar assim, ó, com o cabo do pincel, com o palitinho e vai colocando aqui, ó. Aí vai ficar com aquele aspecto bonito de porcelana, uma camada bem gordinha aqui, vai ficar lindo. E aí vocês podem colar em cima da peça A no outro gente dia. tem no YouTube uma aula com o Mauro aplicando em recorte com o palito. Tá bem legal. Ô Mauro, e tem Tem uma muito- dúvida aqui Sim. com relação à porcelana. Se pode ser passada em janelas de alumínio marrom. Não, ela é para decoração de interiores, tá? Em contato com sol, chuva, não tem grande resistência. Né? É para decoração de interiores. Para dentro de casa, sim, ela vai resistir muitos anos com esse brilho, com esse aspecto. Então, o pessoal já quer fazer gente. tudo. É. Tem um colega meu que pintou o carrinho de lanche dele. Mas ela não é indicada, porque ela foi desenvolvida para decoração de interiores, né? Mas vamos lá, mudar esses móveis de vocês, a decoração da casa, aquele vaso que tá feinho lá, vamos... Segura essa. Essa daqui tá... Essa tá seca. Ó, Não, ele fica fazendo isso comigo, Que gente, vocês a não gente- sabem o que eu passo com então, ele aqui. eu também às vezes eu esqueço, eu pego na peça que tá molhada, porque olha o brilho que tem, ó. Consegue E ver, o pessoal? pior que a gente faz Tem esse é o brilho da porcelana líquida. Olha que textura agradável que ela tem, ó. Não, e é Parece tão um vidro, uma lisinho, porcelana, gente, né? parece Até geladinha. porcelana, é muito legal. Ó, ela desliza. Comentou que é no alumínio, só que é na parte interna. Na parte interna pode passar, assim, direto no alumínio, tá? Só dá uma limpadinha e pode passar direto. No metal, normalmente os produtos aderem muito bem. Então, vamos passar aqui por dentro, para vocês verem. Para passar por dentro, ó, é ainda mais fácil, eu vou despejar aqui. Eu não sei onde que mostra, Murilo, que coloquei as caixas na frente. Aqui, tá bom? Um pouquinho pra cima. Pra cima aqui? Isso, Então aqui, ó, eu vou jogar aqui porcelana líquida branca, nessa beirada aqui. Vocês veem que é jogar Posso? mesmo, gente. Ele tá falando e tá jogando. E aí vamos fazer assim, ó, vamos puxar aqui pra cima. Não é mentira. É só despejar a porcelana. Ele é autonivelante, tá? Não vai dar trabalho nenhum pra vocês. O pessoal falou aqui que é desmistificando a porcelana líquida. Exatamente, Então, sabe porque que- alguma coisa que fala, ai, não vou poder fazer, nossa, deve ser Mas muito tem que difícil. misturar, é muito difícil. É? Misturou, tem que usar. componente, Aham. ih. Misturou, tem que usar, mas é fácil usar. Ó. E hoje a gente tem mais coisa bicomponente que a gente vai aplicar, Sim, né? eu vou aplicar o vidro líquido também pra vocês verem, Temos pessoal. vidro E líquido. explicar a diferença, O né? pessoal tem medo também. Tem medo. As pessoas perguntam, né? Qual que é a diferença, onde eu uso um, onde eu uso outro. A Mari, que perguntou sobre a janela, ela falou sobre se tem que passar daí alguma base de artesanato primeiro. Não. Direto daí no alumínio. Direto no alumínio, pode passar direto. Não, que é coisa mais fácil e o resultado incrível. Pessoal, lembra que eu falei que eu tinha uma dica que valia um compartilhamento, né? Eu já estava esquecendo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Imagina que vocês vão querer fazer apenas uma caixa. E tem tudo isso pra jogar Sim. fora? Não, né? Não joga. E aí já misturou a porcelana líquida. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar isso daqui, fechar bem, colocar dentro de uma outra embalagem, identificar que é tinta e colocar no congelador. Vocês conseguem aplicar no dia seguinte. Por exemplo, aqui, ó, às vezes eu faço uma peça por dentro, eu pinto por dentro num dia, guardo no congelador, no outro dia eu vou lá e pego e pinto por fora. Então, gente, Então, aí não vale- vai perder.
Bora fazer essa um é uma monte de dica, peça. essa é uma dica especial, né, André? Sim, porque a gente morre de medo de não usar, e tá acabando o tempo, tá acabando o tempo, o que que eu vou fazer? E às vezes, assim, às vezes eu concluo a peça e ainda sobra um pouquinho. O que eu faço? Eu guardo também. Porque se eu precisar fazer um retoquezinho no outro dia, caiu um pernilongo, grudou aqui na caixa à noite, um mosquito, né? Então eu consigo fazer um retoquezinho. Um remendinho. Sim. Ó, só passar aqui. Vocês podem usar pincel de cerdas, tá? Que são mais econômicos, mais barato. E aquele pincel Aqueles leque. bem durinhos, sabe? Duro, sim. Aqui, o leque é ótimo de cerdas. É ótimo para passar isso daqui. E ele é abertão assim, você passa, ele pega na área toda. E depois na hora de lavar, gasta pouquinho o thinner, né? Porque ele não tem pelo quase, Sim. né? O pincel de cerda, a gente sempre fala, pra que a gente indica? Porque pra pintar ele não é legal. Então, É só pra... a gente vai indicando para vocês. Fica arriscado o MDF, né? Porque às vezes a pessoa daí pinta com o pincel inadequado e fala assim, nossa, eu não sei fazer. Não, é só a sua ferramenta que não era adequada. Era só ajustar a ferramenta, né? É, e às vezes a gente demora a perceber isso, sabia? É natural. Por isso que é importante valorizar os professores, tá? Se vocês têm oportunidade de fazer aula com o professor, façam, né? Seja online ou seja em lojas que tem. E aqui na muito loja importante. a gente gosta muito de explicar direitinho. Esses detalhes, né? Porque a gente quer que o resultado seja bacana, que vocês gostem do trabalho. Vou completar aqui o meio. Sem medo de ser Pronto. feliz. Não vou nem colocar muito aqui, porque é só mesmo para dar uma proteção. Toda vez que vocês forem fazer em superfície plana, tá, pessoal? O ideal é sempre camada mais gordinha, né? Então aí o rendimento cai para uma área de 30 por 30 centímetros. Na vertical, eu já fiz, né, um móvel de 2 metros que tinha 80 centímetros de largura, com uma porcelana. Gente, com uma porcelana, vocês ouviram, com uma. Rendimento muito bom. Você que vai fazer a janela, rendimento sensacional. Agora o que dá pra fazer nessa caixinha aqui? Ó? Colocar um pezinho cobre, tá? O cobre tá super em alta, né? Sim. Cadê a tampa da caixa? Eu tenho aqui a tampa, eu vou aplicar para vocês verem o vidro líquido, tá? Já misturei, né? O vidro líquido, você só pode usar em superfície plana. Ele já fez uma decopagem com guardanapo. Colei um guardanapo aqui. O vidro líquido só superfície plana. E quando vocês forem trabalhar em peças assim que não tem borda, vocês precisam misturar o vidro líquido. O vidro líquido que eu tô falando é da Gato Preto, tá? As pessoas chamam tudo de vidro líquido, né? Mas cada um tem sua fórmula. Esse aqui é bem transparente, não tem cheiro e não derrete copo descartável, tá? Esse aqui é o vidro líquido da Gato Preto, uma fórmula especial. O guardanapo foi colado com cola para decopagem de Hidromax. Eu não posso com o vidro líquido fazer o mesmo e aplicar. Não, ele é só para plano. Se você aplicar ele na vertical, ele vai descer. Mesmo importante, gente, porque depois vocês vão fazer e falar, nossa, porcaria de produto. Não, ele não é para isso. É só para plano, né? Ele é fantástico, tem muita resistência, fantástico mesmo, adoro. Então aqui, muda a peça completamente. Eu apliquei base para artesanato, fiz a decopagem do guardanapo com essa cola aqui, ó, cola para decopagem Hidromax. Ela vem escrita aqui, ó, tecido, né? A de madeira também pode colar guardanapo. Mas essa aqui é melhor, tá? Porque essa daqui, o que acontece? Ela... dá um tempinho maior pra gente, né? Dá uma... Sim, e se você vai dar aula, por exemplo, ó, se você vai dar aula, vai... Aqui, por exemplo, ó, a diferença dela já começa por aqui, ó. Quando você vai tirar a película, né? Você vai ficar soprando, você vai pegar a Hidromax tecido, vamos colocar aqui. Vai passar assim no dedo, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Vai grudar aqui nas películas, ó. O que acontece? Um pouquinho mais, meu dedo tá sujo de base. Quando você faz isso aqui, o que acontece? Ó, a película vai grudar no seu dedo, ó, tá? Porque ela tem um pouquinho de taque, essa cola aqui. Então por isso que ela é melhor. Olha que legal, saiu aqui, ó. Então, por isso que ela é melhor para colar guardanapo. Acho que não precisa fazer, né? Não precisa fazer decupagem, né, André? Ah, você não vai fazendo. Eu não ia fazer decupagem. Vamos fazer. Deixa eu terminar aqui a porcelana, depois eu termino. Porque eu tô sem o pincel aqui, eu já sujei o pincel. Não dá para fazer. Bom, pessoal, isso aqui fica para uma outra aula, a técnica da decupagem. Eu vou explicar para vocês. É que eu vim realmente só para aplicar porcelana. Vai ser esse daí. A gente mostra. Independente do que a gente for fazer, a gente mostra a decupagem para vocês. Mostra. Mas isso é muito simples, né? Você vai passar a cola para decupagem, Hidromax, sobre a base para artesanato, vai esticar o guardanapo sem as películas, aí vai colocar um plástico em cima e com as películas você pressiona do centro para fora, tá? Esse produto aqui, com esse produto não dá ruga. Né? Ela foi feita para isso. Então, do centro para fora, não vai dar ruga.
Tem vários vídeos ensinando Fica perfeito, no YouTube gente. também, vocês podem A ver. gente tem as aulas, na aula da Neia, no YouTube, tem a live com a Neia, tem decopagem. Ensinando assim, dessa forma, né? E aí aqui, para aplicar o vidro líquido, ó, vocês precisam misturar conforme as instruções que vem na caixinha, né? Tudo que você precisa saber também está lá na caixinha. Eu misturei já os dois componentes. E precisa deixar descansar, quando você não tem borda, tem que deixar descansar mais ou menos 3 horas. Para ele atingir o ponto de mel. Ele vai ficar viscoso, aí você vai aplicar no centro e vai puxar aqui com o cabo do pincel, com palito, com espátula. Não vai cair. Se a mesa estiver bem nivelada, se ele estiver em ponto de mel e você não exagerar na quantidade, ele não vai cair. Tá? Podem trabalhar tranquilo. Então a primeira coisa é trabalhar sobre uma superfície nivelada. Por exemplo, isso aqui ó, eu não faço sobre a caixinha. Tá vendo? Eu coloco sobre um pote que é bem nivelado. Né? Ó, esse aqui já está torto por causa do papel. Tá vendo? Que a gente coloca a tampa aqui. Papel para forrar. Se eu faço isso aqui, ó, se escorrer, eu consigo limpar aqui. Né? Vai cair aqui no papel, tá forrado, ou plástico de preferência, melhor, né? A borda, eu não pinto a borda, eu vou pintar depois com, por exemplo, aqui um cobre, fica muito bom, com esse cinza, ou uma fitinha depois também, tem várias ideias. Então eu deixo para pintar, para fazer algum detalhe depois que o vidro líquido secar. Porque aí também se sujar, só sim, se sujar dá uma lixadinha e passa, pinta depois a cor que quiser e tá pronto. Né? Só tá na base aqui. Não, digo, se eu sujar com a tinta o vidro líquido, eu só sim, só limpar, paninho úmido, ele protege, né? Ele fica como um vidro mesmo, é um produto maravilhoso também. Então aqui, ó, o vidro líquido eu misturei faz pouco tempo. Ele ainda não está em ponto de mel. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Que a gente misturou, a hora que a gente foi começar a live, que a gente se atrasou um pouquinho com os probleminhas técnicos e... Sim. Ó, tá bem líquida, tá vendo? Então esse aqui não é o ponto de mel. Esse aqui, pela temperatura que a gente tá aqui, André, tá calor, né? Não vai ser preciso 3 horas, né? Mas mais ou menos aqui umas 2 horas, né? Para ele ficar num ponto legal para você trabalhar. Eu vou aplicar ele mais com a viscosidade mais baixa mesmo, né? Com cuidado também, monitorando, dá para fazer, não tem problema. E só para vocês entenderem como é. Então, vidro líquido imita vidro, só para superfície plana. A superfície sempre impermeabilizada, né? Eu colei o guardanapo, foi impermeabilizado com goma laca. Goma laca é o mais recomendado. E quando ele está em ponto de mel, ele quase não dá reação com os produtos, mesmo os mais sensíveis, que é o verniz vitral, né? Acrílica decorativa, pigmento vermelho são sensíveis, PVA também é sensível, mas se tiver em ponto de mel, pode aplicar. Sem problema. Ó, então, enquanto isso, você vai dando mais uma descansada aqui o vidro líquido. Eu vou fazer uma aplicação aqui para vocês de um outro produto, só para complementar isso daqui, para dar outras ideias, né? Adoro ver ele, é cheio de dar dicas pra gente. Surgiu uma dúvida se o vidro líquido, depois de feito a mistura, se ele tem que usar todo. Tem mais ou menos 6 horas para utilizar. Se estiver no inverno, né, um dia frio, assim, chuvoso, dá para usar até depois de 6 horas, 7 horas. E tem algum segredinho para eu guardar ele? Tem, pode guardar. Pode fechar bem, identificar que é tinta, colocar dentro de uma outra embalagem e colocar no congelador, tá? E aí, quantos dias? 5 dias, dá pra usar. Mas tem que misturar já melhor. Tá melhorando a coisa. Agora compartilha aí pra todo mundo ficar sabendo. E mesmo que não vá usar pra aplicar como vidro líquido, dá pra usar pra colar alguma coisa depois. E dá também pra usar em forminha de silicone, não dá? Dá. Dá pra colocar os pozinhos, né, o glitter e tal. Sim. Forminha de silicone, aquelas forminhas de gelo, dá pra fazer um monte de coisa. Hoje eu colei o cabo de uma colher de pedreiro. Que eu fiz um cimento concreto em casa e aí emprestei a colher de pedreiro de um colega meu e não ia devolver ela quebrada, né? Eu colei com vidro líquido. Eu tinha misturado vidro líquido, coloquei lá dentro. Ele fez amanhã concreto, vou lixar. A gente diz ele. Sim, verdade. Se vocês forem lá no meu Instagram, lá vocês vão ver lá. Ah, legal. Então vamos lá. Pedreiro de ponta. Lá. Sabe que meu sonho era ser pedreiro, né? Porque meu pai é pedreiro ainda, né? Fantástico, quando a gente morava no né? sítio, né, meu pai fazia o mangueiro lá, pessoal, nas fazendas, ele que fazia. E eu achava que meu pai era o melhor pedreiro do mundo. Aí meus irmãos começaram a crescer e começaram a olhar as paredes que meu pai fazia, ó, aqui, ó. Fora de mim, tão gostoso isso, aí né? eu fui Você ver vê a profissão do pai Sim. e você quer seguir, Sim, né? mas meu pai é assim. Legal. Meu pai, quer dizer, ele não é o melhor pedreiro, mas é o melhor pai do mundo, já é alguma coisa, né? Ah, que delícia isso. Então aqui, ó, é que o pessoal perguntava, você quer ser o que quando você crescer? Eu quero ser pedreiro. E hoje o máximo que eu faço é um concreto que eu fiz no final de semana, né? É concluir. Que a Mas gente só vendo no Insta pra acreditar. Quando eu trabalho com essa espátula aqui também eu me realizo, olha aqui, é assim que faz. É quase uma colher de pedreiro. Tá vendo? Então nós vamos aplicar aqui o metal mastic. Metal mastic, ó, metal porque ele é metálico, né? Esse rótulo aqui tá feio.
Olha essa cor que é linda, que é o Metal Mastic rosa gold, tá? Nós fizemos Maravilhoso. uma live com umas garrafas, gente, que a gente usou. Ah, verdade, tá gravada essa metal. live. Com uma ideia muito legal para vocês. Muito legal para decoração. Ó, como essa caixa aqui vai ser dessa tampa aqui, que é cinza, então a gente vai trabalhar aqui com Metal Mastic prata, tá? Que é isso daqui, ó. Então isso aqui é uma pasta metálica, né, para vocês fazerem textura. E quando vocês forem trabalhar com ela com stencil, eu super recomendo para vocês esse produto aqui, que se chama Fixa Stencil, né? O próprio nome diz o que é, né? Você vai aplicar ele no stencil, com rolinho ou com uma esponjinha, no avesso. Esse aqui não tem avesso. Esse não tem. Passa ele aqui com uma esponjinha ou com rolinho e deixa secar. Mais ou menos 40 minutos. Ele vai ficar transparente, vai ficar um taquezinho. Você vai colocar na superfície, ele vai grudar, não vai ficar se movendo. E eu posso aplicar Metal Mastic na porcelana? Pode aplicar. O Metal Mastic adere muito bem na porcelana. Aliás, não são todos os produtos que pode aplicar esse material. Exatamente, por isso que eu estou perguntando. Porque ela é feita para se proteger já, né? Então, as tintas normalmente têm dificuldade para aderir nela. Tem pessoas que querem fazer decupagem. Dá para fazer com a Hidromax Madeira. Também vai aderir aqui, né? Mas o Metal Mastic, você aplicou aqui, tá pronto, né? E é legal saber essas coisas, gente, para vocês usarem o produto certo e vai da ficar forma bacana. correta, né? Se tiverem dúvida, né, deixem nos comentários, né? Entre em contato conosco através do Instagram. Né? Sim. O meu Instagram também, eu teria o prazer de responder. Ou no WhatsApp da loja, a gente vai. Legal. Qualquer dúvida, a gente manda para ele. Esse aqui é da Opa, tá? Se alguém perguntar. É uma mandala. Vocês podem escolher o desenho que vocês quiserem. Nós temos aqui as melhores marcas de stencil, uma coleção gigante. Neste caso aqui, André, não tem fixa stencil, tá? E mesmo que tivesse, não ia aderir, tá? O fixa stencil não segura aqui, tá bom? Isso é pra você saber. Mas no vidro, por exemplo, quando você vai trabalhar sobre vidro, é um risco muito grande do produto vazar por baixo, porque é muito liso, né? Então, é fundamental aplicar o fixa stencil. E o fixa stencil pode lavar na água, o Metal Mastic sai, o fixa stencil fica. Aí, quando quiser remover o fixa stencil, ou revitalizar pincel, o tanquinho de vocês que está sujo, pode usar esse produto aqui, ó, revitalizador. Não tem cheiro forte, tem um solvente suave, não é volátil, né, não evapora igual o thinner e tal, então ele fica agindo ali na sujeira, na tinta, nos produtos, e você vai lavar depois facinho, lava E com sabão. todos esses produtos da Gato Preto se encontra aqui na Madeirarte. Isso é novo, isso é novo, né, André? Novidade, tá? Tem aqui na Madeirarte, não tem já em qualquer tem lugar. aqui. Não é igual corintiano, que tem em qualquer lugar, né? Outra dúvida que sempre Aqui me na Madeirarte perguntam, tem. eu posso pintar com a Metal Mastic? Pode pintar, só que não tem boa performance. O ideal é você usar o metal PVA, que tem ótima performance para pintura, para pintar. É porque... Se diluir, dá para fazer alguma coisa. E eu posso diluir com o quê? Com água. São todas as perguntas que vocês fazem aqui. Já estão falando aqui que você está acertando as perguntas, que é as perguntas que a galera queria fazer. O que eu gosto, eu faço aqui com eles para que eu possa ser essa voz de vocês, pela experiência que eu tenho aqui na loja, ouvindo vocês, é muito bom. Então eu vou direcionando essas perguntas. Legal. Aí que... Então vamos aplicar aqui o Metal Mastic. Metal Mastic. Fantástico, gente. Então aqui, ó, o ideal Gosto muito. Eu não posso mover o stencil, tá? Então tem que aplicar tudo. Eu vou tentar não mover o stencil. Se estiver tremendo, vai ficar ruim. Aí pode colocar uma... Fita crepe também não gruda aqui, tá, pessoal? No stencil gruda, mas não vai grudar na porcelana. E nós estamos ao vivo. É uma Aí coisa... começa a dar errado. Maior. Então, Exatamente. Então... sabe que quando eu comecei a fazer demonstração, às vezes dava alguma coisa errada e aí começava a parar mais gente ainda. Então, E é mas- muito legal. mas o legal aqui é que eu não fico mais nervoso, porque se der errado, eu sei como consertar. Não, e fora que agora a gente está muito tranquilo, né? A gente está até falante demais. A gente Então. foi ficando mais leve, mais Pessoal, soltinho. a gente vinha aqui fazer só o basicão. É isso, isso e isso. Tchau, obrigado. Tchau, Porque obrigado. havia uma tensão, Sim. assim, eu ficava... Ó, passa a espátula. Ó, vocês vão passar a espátula assim, ó, 45 graus, ó. Tá vendo? 45 graus até o final. Não pode levantar a espátula no meio do caminho, porque senão o stencil levanta e pode entortar. Continua apertando aqui e vai tirar de lá pra cá, assim, ó. Perguntaram qual a Devagar. referência desse stencil. Já falo aqui a referência. A referência é 2692. 2692. Legal, pra tem pessoa referência. que é mais difícil de ver. Tá vendo? Eu achei que você ia ver antes de mim. Não, é
uma lente para perto e uma para longe. 2.692, que é 2692. Esse aqui. Perfeito. Pronto. E aí a gente deixa secar, mais ou menos aqui umas 2 horas seca. E aí tá pronta a peça. Não precisa, olha, tá molhado por baixo, né? Eu esqueci disso. É que essa tá por fora. Tá vendo? Ó, quando vocês fizerem uma aplicação sobre a porcelana e borrou, saiu errado, né? Vocês vão pegar um paninho úmido com água e vai limpar. Porque a porcelana, ela se protege, né? Você consegue remover em seguida. Depois de seco, não sai mais, tá? Vai fixar, né? Vai ter aderência aqui. Olha como fica. E metal mastique, gente, Metal faz mastique. aí que vocês vão adorar. Ó, poderia ter Ele feito um usou uma stencil. espátula da Ceramic italiana maravilhosa. Poderia ser um stencil de borboleta, né? Ó, essa beirada aqui combina uma fitinha ou uma tinta prata, né? Pode ser um metal mastique. Não o cobre agora, né? Acho que o cobre agora não vai dar por causa daqui. É, exatamente. Combina. Não. Ele contrasta bem com cinza, né? Mas como já tem o prata embaixo. Podemos aplicar então o vidro líquido. Bora. O stencil lava em seguida, tá, pessoal? Com água e sabão, com cuidado. Coloca para secar no azulejo e aí pronto para usar outra vez. Metal mastique. Adoro quando ele aplica vidro líquido, porque é uma dúvida recorrente aqui. Olha quantas cores lindas, ó, temos de metal mastique, tá vendo? E são miscíveis entre si, você pode misturar e E criar. vejam essa live que a gente fez as garrafas. Ele fez Tem uma dica nova, porque incrível. trabalhar com stencil na garrafa é difícil, né? Porque se você coloca o stencil, ele levanta, vaza, não tem jeito. Então o segredinho que tá lá é Vai lá sensacional. Vai lá. Então vamos aplicar aqui o vidro líquido. Só para lembrar, tem que misturar o vidro líquido, esperar ele entrar em ponto de mel, que vai demorar em torno de 2, 3 horas, tá? Depende do clima, né? Depois de misturado, vocês devem colocar num copo descartável e misturar mais 2 minutos, sigam as instruções. Aqui eu agitei bastante, mas quando agita dá microbolhas, aí é difícil tirar as microbolhas, eu vou tirar com o soprador. Então o ideal é seguir as instruções, misturar aqui na embalagem, colocar no copo descartável e misturar mais um pouco, mais 2 minutos. Ó. Coloca aqui, no centro da peça. Essa quantidade que eu coloquei aqui é insuficiente para essa área. Né? Isso eu já sei, porque eu já estou acostumado, eu sei que é insuficiente. Então quando eu espalhar isso daqui pela peça toda, o que o vidro líquido vai fazer? Ele vai retrair, igual a água sobre o plástico. Retrai, a água retrai imediato, né? Aqui vai mais lento, mas retrai também. Vai retrair, vai faltar aqui nos cantos e tal. Outra coisa que a gente pode observar aqui, ó. A peça, a mesa, a caixa está bem nivelada. Né? Às vezes a mesa está nivelada, mas a caixa é torta. Então tem que observar. E outra coisa que acontece muito, a gente fala a superfície que ele vai cobrir, aí a pessoa pega uma bandeja de 40 centímetros. 40 não dá, tem que ser 25 por 25. Ele vai esticar, ele vai obedecer e vai voltar. vai voltar. Sim, porque ele precisa Aí dessa você vai camada ter que aplicar generosa. mais vidro. Ele precisa dessa camada generosa para ficar resistente, né? Para não riscar fácil e transparente com esse aspecto de vidro. E eu tenho bandeja com vidro líquido em casa, gente. Dura muito, né, André? Nossa. E sabe que no começo que eu comecei a trabalhar na Gato Preto, não tinha vidro líquido ainda. Em todo lugar que eu ia, a gente fazia decupagem, fazia pintura, fazia os trabalhos, mosaico, né? A pessoa, mas o que eu passo para proteger a minha bandeja? A gente falava, verniz geral. Era o único verniz que tinha, né? Sim. Que pelo menos a Gato Preto tinha, só verniz geral. Verniz geral é a base de água rasa. Né? Demora a secar. Se você colocar alguma coisa em cima, ele vai marcar, principalmente se for com camada grossa, né? Se tiver um dia quente, ele vai dilatar e vai grudar o que tiver em cima. E aí, o Gato Preto lançou o vidro líquido. Caiu como uma luva. É um acabamento diferenciado, valoriza demais, enriquece demais a peça de vocês. Outra coisa também, André, aqui eu poderia já colocar mais ou menos a quantidade que eu sei que alcança essa área. Né? Mas ele não está em pão de mel. Não está em pão de mel. E se eu exagerar, o que acontece? Ele transborda. Então é melhor ir adicionando aos poucos. Ó. E em ponto de mel vocês não vão ter esse problema, Não. porque ele para, Para. ele é obediente, Perfeito. ele fica quietinho. Perguntaram aqui qual a medida de bandeja para uma unidade do vidro líquido. 25 por 30. Aí fica perfeito, gente. Essas bandejas que vêm já no tamanho certo. Já. Eu acho que até medir. Agora as bandejas maiores de café da manhã, vocês vão precisar de Mas ele tem o dois. grande, né? Tem o grande. Tem o grande O vidro também. líquido grande, ele vem um pote maior e vem 2 endurecedores, 2 catalisadores, né? Ó, é só espalhar aqui, ó. Aqui na quina, eu sempre passo assim, ó, descarregando o palito, o cabo do pincel, o espátula, tá vendo?
descarregando assim, ó. Pra ficar com aquele acabamento bem bonitinho. Se eu quiser parar aqui, ó, ir lá tomar um café, voltar, eu posso parar. Ele me dá esse tempo para fazer. Então ele é lento, né, bem lento, mas ele te dá esse tempo. Isso aqui é legal. Você pode fazer, por exemplo, várias pecinhas pequenininhas, né, aquelas caixinhas 6x6, para lembrancinha, pode fazer. Com vidrolice você faz um monte, né, 10x10 dá para fazer 7. Então rende bastante. Essa aqui, ó. E fica incrível. Dá para fazer mais ou menos umas 8 tampinhas dessas daqui, ó. Aí não precisa estar tão assim em ponto de mel, tá mais ou menos 1 hora já dá para aplicar aqui. Porque a área menor exige menos também. E porque isso da gente esperar, vocês sabem, dá uma certa tensão, porque a gente quer terminar a peça, a gente quer ver o resultado. Tem que ter paciência, né, devagarinho, observar, né, como que você sabe que está em ponto de mel. Você vai colocar o palito, alguma coisa aqui dentro, ó. Você percebe, ó, que ele começa a pingar em seguida, tá demorando até para pingar, ó. Normalmente, quando você acaba de misturar, ele demora aqui em torno de 3 segundos e já começa a pingar. Olha aí, já está demorando mais, ó. Ó, agora começou a pingar. Pingar, ele pinga e faz o fio quando ele está em ponto de mel. É mel mesmo, gente. Mel. É igualzinho vocês veem o mel. E é fácil, é muito fácil de aplicar. Ó, tá aplicando e surgiu uma bolha. A bolha você estoura com fonte de calor, tá? Pode ser um isqueiro, ele não é inflamável, não tem a tochinha aqui do lado, o desenho da tochinha, tá? Ou soprador térmico. Aqui eu vou colocar soprador térmico. Então, por exemplo, quando eu passo a camada insuficiente para a superfície, ó, eu aplico na área toda, espalho aqui, e depois eu coloco um pouquinho aqui mais no centro, que aí naturalmente ele vai autonivelar. E aí também é muito importante, pessoal, monitorar, tá? Porque às vezes a gente acha que vai dar. Se faltar, eu posso completar depois. Dá um pinguinho. Olha como realça. Completamente, realça, dá um brilho incrível. E às vezes fica umas ruguinhas no guardanapo, ele esconde tudo, camufla, né? Fica bonito. Valoriza. Então, um desenho de criança, ele valoriza. Qualquer trabalho que você fizer, uma mancha de tinta, vai valorizar também. A técnica do fluido, tudo pode fazer. Técnica do fluido que a gente fez aqui, muito legal, para vocês fazerem em bandeja. Lá no meu Instagram eu publiquei alguns trabalhos com arte fluido, tá? Vocês podem ver também lá, que é maurotavares.arte. Corre lá. Aqui do lado eu passei o cintilante, né, que vocês viram no início. Vou passar aqui a porcelana branca. Só para concluir essa caixa aqui, ó. Assim ela já fica pronta, a parte interna. Queremos ela pronta inteira. Então, tem que ficar bem bonita aqui na loja, né? Vocês. Que as pessoas vêm ver depois, cadê a caixa, né? Tem que estar bem bonita. Então faça assim, ó. Passa aqui. Aqui pode ser sem medo, assim, camada generosa. O que escorrer vai voltar aqui para dentro da peça. Então esse é o efeito laqueado com porcelana líquida branca. Então que vai dar resistência e durabilidade. Vocês e deixar a peça, mandalas. Deixar a peça bem branquinha. Umas mandalas lindas. Aqui tem bastante, né, na parede ali do lado. A gente fez o Pai Nosso, né, com a porcelana líquida que tá aqui na loja. Ficou sensacional. E fora que a proteção que ela dá, sim, né, a peça vai... Ó, não tem cheiro forte, tá super agradável de trabalhar com ela. Fácil, aí concluo fácil. Aqui. Adorei o desmistificando a porcelana. Então, as pessoas têm medo, né? Eu já acostumei com a porcelana líquida. Com os benefícios dela, né? Que você passar um produto num dia, né? Demora para secar, né? Mas secou, tá pronto. Secou, não fica grudando. Secou, você pode embalar no plástico. Não, e o resultado fica com cheiro. É sensacional. Pronto. Ó, se eu colocar excesso aqui, o que acontece? Muito bacana, gente. Vai escorrer lá para dentro. Tá vendo o excesso? Vai ficar perfeito. Fora eu não posso. E ela vai se nivelar, eu não preciso me preocupar se tá com... Não preciso se preocupar com nada. Diferencinha. Não, perfeito. Vai ficar perfeito isso daqui. Então todo excesso vai para dentro. Dentro da peça. Protegido, bonito para coisas de maquiagem, essas coisas também podem fazer esse acabamento aí que fica perfeito. Maravilhoso. Que às vezes cai lá e... Fica higiênico. É fácil, exatamente. Tá, pessoal? Vale muito a pena. Os móveis, pensa aí. Porcelana líquida. Tem e várias a janela cores. A gente quer ver depois, tá? Manda uma foto pra gente. Se pintar vai ser uma novidade. Janela eu não via. Vi carrinho de lanche, bicicleta. Garrafa térmica, a gente Garrafa térmica, telefone. Tudo. Bom, então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, obrigado por vocês estarem conosco aqui. E quem compartilhou também, muito obrigado. E quem
começou a assistir depois, né, chegou atrasado, assista que vai ficar gravado. E outras lives também que a gente gravou e tem algumas coisas muito interessantes, tá? A monotipia, não deixem de fazer na casa de vocês. Incrível, com a criançada, ou muito com os gostoso. avós também, porque é uma coisa divertida realmente, né? De repente os avós até fizeram na escola, né? Na época que a escola era Sim. diferente, né? É muito divertido, adorei. Que foi esse trabalho aqui, né, André? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é um trabalho de monotipia, né, que a gente fez sobre tecido, né, que é para vocês fazerem sobre ecobag, camiseta e tal. Você passa tinta num papel plastificado com recorte da borboleta, você fecha a asa, as cores se transferem, mudam de lado, fica igual, evidentemente, abre a asa e carimba no tecido. Tá? E Então a é muito dica legal. que ele deu da anteninha da borboleta e do óculos, sensacional. Tem que assistir, Imperdível, né? Vocês têm que assistir. Tem que assistir. Ó, depois tira a camiseta da cola permanente, aí pode usar e pode esticar outra camiseta e fazer a do pai, da mãe, do Tudo avô. isso a gente explicou, passo a passo. Então é isso. Sempre muito feliz poder passar conteúdos sempre fantásticos, ter uma pessoa tão competente, que eu sou fã, toda quarta-feira aqui com a gente, é uma felicidade. Obrigada. Deixa eu Até mostrar. Você vai embora, deixa eu mostrar. Pessoal, olha só. flor A gente fez fantástica. A gente fez o tie-dye aqui, né, que é você amarra o tecido, depois pinta com a tinta de tecido da Gato Preto, diluída, né, diluído com água e álcool. Então eu fiz um tecido sintético e depois transformei ele numa flor. Se vocês quiserem aprender a fazer essa flor aqui, ó, vocês podem ir lá no meu canal, que é Mauro Tavares, né? Coloca lá, Mauro Tavares, flor de tecido, né? Vocês vão aprender a fazer essa flor aqui. Não é exatamente essa, né? Que fica E o linda. tie-dye, vocês podem aprender aqui na live gravada anteriormente. Isso aí. Muito legal. Terça-feira, Dani Arâniga. Sensacional essa menina. Além do talento, uma didática para passar para vocês o conteúdo fantástico. E quarta-feira, melhor companhia sempre, Mauro Tavares. Espero vocês na próxima semana. Obrigada. Pessoal, obrigado, Beijo. boa noite. Tchau, tchau.